Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Grande alegria estar aqui com você neste encontro que nós temos todos os anos no mês de maio, o encontro com Nossa Senhora, com a Virgem Maria. E eu gostaria de, nesta manhã, colocar para vocês uma realidade tão bela, tão linda que nós recebemos do ensinamento da igreja, que é a verdade do relacionamento de Maria com a igreja. O Concílio Vaticano II quis proclamar que Maria é mãe da igreja. Ela é a Mater Ecclesiae, é mãe da igreja. O que está por trás desta verdade que o Concílio Vaticano II proclamou na Constituição Dogmática Lumen Gentium, no capítulo 8º? O Papa Paulo VI, quando há 50 anos atrás, quase 51 anos atrás, promulgou a Constituição Dogmática Lumen Gentium, ele pôs fim a um debate. E que debate é esse? Veja só, quero que você entenda o seguinte: Maria, ela é, sem dúvida nenhuma, discípula de Jesus. Ela é, sem dúvida nenhuma, um membro da igreja, como nós somos membros da igreja. Ela é, como todos os santos, como todos nós, um membro da igreja. Mas ao mesmo tempo que Maria é membro da igreja, misteriosamente, porque a gente só entende isso no mistério da fé, Maria é mãe da igreja. Ela é mãe. Como é possível que ela, que é membro da igreja, seja ao mesmo tempo também mãe da igreja? Essa verdade que o Concílio Vaticano II nos coloca, ela é muito importante para nós. É difícil, a nossa cabeça meio que dá um curto-circuito. Como é possível? Mãe e membro. Mas é que Maria, ela tem na realidade uma função especial dentro da igreja. Vamos tentar um pouco meditar a respeito desta realidade, desse mistério tão lindo, tão bonito, que é Maria como mãe da igreja. Olha só, primeira coisa que a gente tem que dizer, e o professor Felipe Aquino nos colocava no dia de ontem: o primeiro título, o título mais importante de Nossa Senhora é ser mãe de Deus. Maria é mãe de Deus, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. E é daqui que deriva todo o mistério de Maria. Vejam, ela foi escolhida por Deus para ser o caminho através do qual a salvação iria entrar nesse mundo. Por quê? Porque do jeito que entrou a perdição no mundo, assim também tinha que entrar a salvação. Do mesmo jeito. É um paralelo. A desgraça, a perdição, o pecado entrou no mundo. Do mesmo jeito, Deus então pensou: da mesma maneira como entrou a desgraça, a perdição e o pecado, eu vou fazer entrar agora a graça, a salvação e o amor. Como que foi que aconteceu? Olha só, eu vou contar para vocês. Um dia,
havia uma mulher. Olha só, vamos fazer uma lista dessas características. Um dia havia uma mulher. Número 1. Número 2. Ela não era somente mulher, ela era virgem. Número 3. Ela não era somente mulher, virgem, ela era imaculada. Número 4. Ela não era somente mulher, virgem, imaculada, ela estava noiva de um homem. Número 5. Ela não era somente virgem, mulher, virgem, imaculada, noiva de um homem, ela recebeu a visita de um anjo. Como é o nome desta mulher? Como é o nome dessa mulher? Maria? Não, o nome dessa mulher é Eva. Eva, é verdade. Eva era mulher, Eva era virgem, Eva era imaculada, porque antes do pecado original, Eva era imaculada. Eva estava noiva de um homem, e o nome do homem era Adão. Não tinha se casado ainda, mas estava já noiva do homem Adão. E Eva recebeu a visita de um anjo, e o nome do anjo é Lúcifer, Satanás, a antiga serpente, o dragão. E assim, recebendo a visita deste anjo, ela desobedeceu. E desobedecendo, entrou a perdição neste mundo. Vejam só, entrou a perdição no mundo. Eva é a mãe de todos os homens no sentido biológico. Está entendendo? Biologicamente, ela é a mãe de todos os homens. Ela começou lá. Biologicamente falando, nós nascemos de Eva e nascemos com esta herança maldita, que é o pecado original. As pessoas não entendem como é que se transmite o pecado original. Deixa eu tentar explicar para você como é que se transmite o pecado original. O pecado original se transmite por uma coisa chamada pobreza. Você imagine que eu ganhei na Mega Sena acumulada. Estou rico. Ora, eu estou rico. Os meus filhos ficaram ricos, porque eles vão receber essa herança de riqueza. Mas de repente, eu faço um investimento errado, acontece uma tragédia e eu fico pobre. Meus filhos ficaram pobres, porque eu perdi tudo. Adão e Eva eram ricos da graça de Deus. Com o pecado original, eles ficaram pobres, miseráveis, na penúria. Logo, os seus herdeiros, que somos nós, deixamos de receber aquela riqueza, aquela graça, e hoje nascemos nesse estado miserável de pobreza espiritual no qual nós nascemos. E Deus quer resolver isso. Deus não quer que os seus filhos fiquem na miséria. Deus não quer que os seus filhos fiquem na pobreza. Deus quis salvar o mundo. Muitos séculos depois, a cena se repete. Uma mulher, número 1. Virgem, número 2. Imaculada, número 3. Noiva de um homem. Agora o homem chama-se José.
foi visitada por um anjo, e agora o anjo chama-se Gabriel. E o nome da virgem era Maria. 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 Que beleza. Vejam como Deus resolve o problema criado pelo demônio lá atrás. Assim como Eva foi a porta através do qual entrou o pecado, a desgraça e a miséria no mundo, Maria é a porta através da qual entrou a salvação, a graça, o amor. Deus se fez homem. Que beleza, gente, que beleza. Agora, vejam, vamos olhar para esta cena belíssima na qual Maria se tornou mãe de Deus, quando ela recebeu o anúncio do anjo. Você pode olhar para toda a Sagrada Escritura, a Bíblia inteira, do Gênesis até o Apocalipse, e você não vai encontrar nenhuma vez um anjo elogiando um ser humano. É interessante isso. Todas as vezes que um anjo se aproxima de um ser humano, o anjo, ele diz: não tenhas medo. Essa é a primeira coisa. É interessante a gente saber disso. Para nós, na nossa mentalidade popular, os anjos são uns bebezinhos gorduchos, rechonchudos, loirinhos, com cabelinho encaracolado, com aquelas asinhas assim, não é? Circulando por aí. Os anjos não são assim. Os anjos na Bíblia, se você for na Bíblia perguntar como são os anjos são tremendos. Todas as vezes que um anjo aparece, ele tem que dizer para o ser humano: calma, não tenha medo, porque se um anjo aparecesse para nós agora, nós teríamos um tremor, um medo interior diante da grandeza, da santidade, da maravilha que é aquele anjo, da glória, do poder, porque os anjos são muito mais poderosos do que nós, seres humanos. Pois bem, pode olhar, os anjos quando aparecem, ele sempre diz: não tenha medo. Nenhuma única vez na Bíblia um anjo aparece para um ser humano e elogia esse ser humano. Só tem uma exceção: quando o anjo aparece diante de Maria. A saudação do anjo Gabriel: salve Maria, ave Maria, Deus te salve Maria. Esta saudação do anjo Gabriel é uma saudação única na Bíblia, e ele diz: salve Maria, cheia de graça. Em grego, haire Maria que charitomene. Haire é a saudação que se costumava fazer entre os gregos. Haire tem a ver com graça. A palavra graça, eu não sei se vocês já notaram que a palavra graça, ela tem 3 significados que a gente sempre usa. Existe um significado de alegria. Graça. Você diz assim: olha, que graça, que engraçado, não é? Tem graça isso. Ah, não seja sem graça.
não é? Graça quer dizer alegria. Por isso, em algumas Bíblias a gente encontra a saudação do anjo, traduzido como alegra-te, Maria. Alegra-te, ou seja, tenha graça no sentido de felicidade. Alegra-te. Nossa, que engraçado, que graça. Primeiro significado da palavra graça. Segundo significado da palavra graça é beleza. A gente também usa a graça nesse sentido. Olha que gracinha. Olha, você vê uma criança e diz: olha que gracinha, que engraçadinha, que belezinha, que fofura, não é isso? Quando você vê uma pessoa bela, você diz que essa pessoa é graciosa, não é isso? A graça é beleza. Terceiro significado da palavra graça é a gratuidade, o dom. O dom. Isso daqui quanto custa? É de graça. É de graça, é um dom. Está sendo dado para você e você não precisa pagar nada. Então nós podemos dizer que quando nós nos nossos terços, repetimos tantas e tantas vezes, Ave Maria. Essa palavra Ave Maria, ave é uma saudação latina, que traduz este Haire Maria, graça Maria, que quer dizer alegra-te, quer dizer tu és bela, e quer dizer também a graça de Deus esteja contigo, o dom de Deus, a bênção de Deus esteja contigo. Mas o anjo não para por aí. O anjo diz assim: Haire que haritomene. Difícil essa palavra em grego, mas quer dizer o seguinte: graça, ó agraciada. Porque sabem o que é que aconteceu? Nós temos que entender o seguinte. Temos que entrar aqui na psicologia do anjo Gabriel. Temos que ver qual foi a reação do anjo Gabriel. O anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, saiu lá de junto de Deus, e ele recebeu uma missão aqui na terra. Recebeu uma missão de levar uma mensagem para uma moça lá em Nazaré. Quando ele chega lá em Nazaré e o anjo vê aquela mulher, o anjo fica espantado, surpreso de ver no coração de uma mulher um amor por Deus maior do que o dele. É um espanto. O amor que os anjos têm por Deus é um amor imenso. Quando os anjos olham para o nosso coração, nós, pobres seres humanos, eles olham para nós e veem a nossa pobreza. E onde está a nossa maior pobreza? Nossa maior pobreza está na nossa falta de amor por Deus. Eles olham para nós, veem a nossa figura espiritual, nossa compleição espiritual, eles veem que nós somos maltrapilhos, esfarrapados, nós somos mendigos, pobres, miseráveis, pobrezinhos de nós, nós que somos pobres do amor de Deus, ou seja, amamos muito pouco a Deus. Então, na hierarquia do amor, os anjos, eles estão lá em cima, e nós aqui somos uns pobrezinhos, pobres coitados. Deus manda o anjo Gabriel para a terra e diz: vai lá no meio daqueles pobres miseráveis, vai lá no meio daquele povo egoísta, que não tem amor por Deus, e leva uma notícia para uma menina lá em Nazaré.
quando o anjo Gabriel chega e encontra Nossa Senhora, ele fica surpreso. Ele fica espantado de ver numa mulher um amor por Deus maior do que o dele. Maria, na hierarquia do amor, já estava muito mais na frente dos anjos, dos arcanjos, dos tronos, das dominações. Na hierarquia do amor, Maria já era espetacular. E é por isso que São Luís Maria, no seu tratado da verdadeira devoção, ele diz assim, que os anjos, ao ver Maria, ficavam perguntando entre si: quis est ista? Quem é esta? Quem é esta? Quem é essa mulher? Eles ficavam admirados, porque o mistério de Maria era inalcançável para os anjos. Os anjos não haviam ainda compreendido toda a glória que Deus tinha reservado para Maria. E Maria, então, vai e recebe a visita do anjo. Segunda coisa que a gente deve notar com relação ao momento maravilhoso no qual Maria se tornou a mãe de Deus. Deus podia fazer com que Maria ficasse grávida de Jesus sem pedir a permissão, sem dizer absolutamente nada. Como aconteceu, se você for ver lá no Evangelho de Lucas, alguns versículos antes, Deus comunica a Zacarias e diz: olha, você vai ter um filho. E Deus não pede a permissão de Zacarias, ele só comunica, ele dá notícia. Isabel vai engravidar. Zacarias duvida, por isso ele é castigado por Deus. Mas quando o anjo vai até a Virgem Maria, ele diz assim: salve, cheia de graça, o Senhor é contigo, o Senhor está contigo. Que elogio maravilhoso, não é? Não tenhas medo, Maria. Aí sim começa a volta aquilo que é o enredo normal. O anjo, depois daquela surpresa, né, de ver que Deus estava tanto com Maria, que ela estava na graça, ele foi enviado para o mundo da desgraça, que é o nosso mundo aqui, e de repente encontra a graça, a agraciada, a cheia de graça, aquela que tinha uma graça maior do que todos os anjos, cheia de graça, que haritomene. Ele encontra a Virgem Maria, fica embasbacado, depois daquela surpresa de dizer: o Senhor está contigo, Deus está aqui, Deus está no coração dessa mulher. Parece que o anjo se recompõe, diz: não, pera lá, deixa eu voltar, né? Desse entusiasmo. Não tenhas medo, Maria. Ele volta para o script normal que ele usa quando vai falar com os seres humanos. Encontraste graça diante de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Deus se apaixonou por você. Encontraste graça diante de Deus. És graciosa para Deus. És bela. És bela. Ela é a bem-aventurada, ela é a feliz Maria. Feliz, feliz. Graça. Conceberás e darás à luz um filho. E aí Maria pergunta o como isso vai acontecer. Ele responde que o Espírito Santo virá sobre ti. E então ela diz: eis aqui a serva do Senhor, eis aqui a escrava do Senhor.
faça-se em mim conforme a tua palavra. É interessante nós notarmos que as nossas Bíblias, elas não usam mais a palavra escrava. De uma forma geral, parece que passaram com uma peneira, e todas as vezes que no original aparece a palavra doulos, que quer dizer escravo, as Bíblias traduzem empregado, servo, e assim por diante. Mas por quê? Porque, claro, os tradutores têm medo que as pessoas se escandalizem com a palavra escravo, já que hoje em dia para nós não existem escravos. Mas para nós entendermos o que quer dizer a palavra escravo lá na Bíblia, nós precisamos ir para um mundo, precisamos ir para uma época bem diferente da nossa, que é o seguinte: o que é o escravo? O escravo é uma pessoa que faz parte da propriedade de uma outra pessoa e que está debaixo da proteção daquela outra pessoa. Nas sociedades pagãs, os escravos eram maltratados pelos seus senhores, que podiam matá-los, podiam ser muito cruéis com seus escravos. Mas nas sociedades que já conheciam o amor de Deus, como é a sociedade judaica, a sociedade onde Maria e Jesus nasceram, os senhores não podiam ser cruéis com seus escravos. E não somente isso, eles cuidavam do escravo. Então vocês têm que entender o seguinte: que naquela sociedade, eu não estou aqui defendendo a escravidão, pelo amor de Deus, vocês estão entendendo? Eu estou tentando entender aquela sociedade 2000 anos atrás. Naquela sociedade, o escravo muitas vezes estava numa situação vantajosa, se fosse comparar com uma pessoa livre e que fosse pobre. Um pobre livre, ele tinha que se virar. Veja que naquela época não havia seguro-desemprego, não havia aposentadoria. Então, se a pessoa, por exemplo, eu sou um pedreiro, ou vamos pegar o exemplo de José. José era marceneiro. Se ele sofresse um acidente de trabalho, se na hora de cortar uma árvore para fazer as tábuas e fazer os móveis, ele sofresse um acidente de trabalho e a árvore caísse em cima das pernas de São José e ele ficasse, nós diríamos hoje cadeirante, né? Paraplégico, ficasse ali impossibilitado de se locomover, o que é que José ia poder fazer? Só uma coisa: ficar na calçada mendigando para não morrer de fome. Porque não havia seguro-desemprego, não havia, né, como ressarcir, não havia seguro para uma pessoa que sofresse acidentes de trabalho, não havia aposentadoria, nada disso. Um homem livre que sofresse um acidente estava perdido, tinha que mendigar. É por isso que aquele mau administrador lá da Bíblia, que Jesus conta a parábola, na hora que ele foi despedido pelo seu patrão, ele diz: que vou fazer? Para cavar o chão eu não tenho força, para mendigar eu tenho vergonha. Estava desempregado, não tinha seguro-desemprego. Então assim ele vai. Então vejam que o homem livre, ele não tinha amparo. Já o escravo, se ele tivesse um acidente de trabalho, o seu senhor ia sustentá-lo o resto da vida. Muitas pessoas se sentiam mais seguras sendo escravos de um bom senhor, de um senhor bondoso, a quem eles serviam com toda a devoção. Era melhor ser escravo do que ser livre e estar desamparado. Vocês entendem? Era outro mundo.
Por isso Maria diz: eis aqui a escrava do Senhor. Quer dizer o seguinte: o que está por trás da palavra escravo é um sentimento enorme de proteção, de segurança, de afeto. Havia vínculo afetivo entre o escravo e o Senhor. É por isso que quando a gente fala, né, de escravo, a gente às vezes usa também a palavra escravidão de amor, para tentar quebrar essa ideia negativa que existe de escravidão. Bom, Maria diz: eis aqui a escrava do Senhor, serva. Mas o que é maravilhoso nisso? Deus pediu o consentimento de Maria. Deus não quis usá-la como um instrumento inerte, como um instrumento inanimado. Deus quis o sim, Deus quis o amor, Deus quis o consentimento, Deus quis a aquiescência de Maria. Meus irmãos, e aqui então nós vemos que Maria tornou-se naquele momento não somente uma escrava, mas tornou-se naquele momento ministra de nossa salvação. O ministério, o que é um ministério? Santo Tomás de Aquino nos explica. Sei lá, eu tenho aqui o meu celular. Isso aqui é um instrumento que serve para fazer ligações. Está aqui. Quando um instrumento é inerte, inanimado, que ele não tem vida, ele não tem inteligência, ele não tem liberdade, ele é simplesmente chamado de instrumento. Mas quando o instrumento é livre, consciente, é uma pessoa, o instrumento recebe um novo nome, chama-se ministro. O que é um ministro? É uma pessoa consciente e livre que está servindo de instrumento para outro. O que é um padre? O padre é um ministro. Quando eu digo: isto é o meu corpo, o que eu estou fazendo? Eu estou sendo instrumento de Deus para que venha Jesus na Eucaristia. Quando eu digo: eu te absolvo dos teus pecados, o que eu estou sendo? Eu estou sendo um instrumento de Deus. Ora, isto é ser ministro, ser um instrumento consciente e livre para que Deus possa agir. Maria, ao dizer sim, ela tornou-se instrumento da salvação. Maria tornou-se verdadeiramente instrumento de nossa salvação. É por isso que a Constituição Dogmática Lumen Gentium, quando nos fala no capítulo 8º da Virgem Maria, diz com toda a clareza do mundo que ela continua o seu papel. Ele diz assim, que está aqui, quem quiser depois ler em casa, não é? O capítulo 8º está a partir do número 52. A Lumen Gentium diz assim, que Maria continua ainda hoje o seu papel de geração, de gerar as pessoas na graça. Vejam, lá atrás, quando nós falamos de Eva, o que é que nós dissemos de Eva? Que Eva era a mãe biológica de todos nós. Eva é a mãe de todos os homens na biologia. Maria tornou-se a mãe de todos nós na graça. Como?
Porque já que em Eva nós caímos em desgraça, Deus, que viu que Eva foi a porta da perdição, quis que Maria fosse a porta da salvação. E para isso agora nós precisamos entrar num relacionamento espiritual com Maria, para que ela gere em nós a graça. Veja só, aqui está a beleza. Quando Maria diz sim ao anjo, ela está se dispondo como instrumento para gerar o filho. Ora, a Lumen Gentium nos diz, né, com clareza, não com essas palavras, mas a ideia está lá, que Maria gerou Jesus. Ora, a igreja é o corpo de Cristo. Quem foi que gerou o corpo biológico de Cristo nesse mundo? Maria. Não foi ela? Não foi no ventre da mãe? Você que é mãe, não foi você quem gerou durante 9 meses o corpo do seu filho? Não é? Você que é mãe não fez isso? Seu filho era pequenino, era somente um ovo fecundado no seu tubo uterino, não é? O ovo humano, ao contrário do ovo da galinha, quando o ovo da galinha é fecundado, a galinha põe o ovo e ali dentro daquele ovo enorme já tem todos os nutrientes necessários para que a galinha, né, para que o pintinho nasça. O ovo sai, a galinha só vai chocar, ela só vai dar ali uma temperatura agradável. Não é isso? Só isso. Porque ali já tem tudo que o pintinho precisa. O ovo humano, ele não é assim. O ovo humano, como ele é muito pequenininho, ele é microscópico, ele tem um prazo de 7 dias para entrar em contato com a corrente sanguínea da mãe. É um prazo de 7 dias. Já é um ser humano a partir da fecundação. Por quê? A ciência já nos mostra isso, que uma vez que o espermatozoide se uniu ao óvulo e foi fecundado e tornou-se ovo, a condição daquele ovinho microscópico no tubo uterino da mãe é igual à condição do ovo do pintinho que a galinha pôs. Já tem tudo lá. A única diferença é que o que falta para o ser humano, porque é muito pequenininho, estão faltando os nutrientes. Então, a galinha, para o pintinho, ela só dá um ambiente bonzinho, aconchegante, quentinho, chocando o ovo. A mãe, para a criança, ela não somente dá um ambiente quentinho do seu útero, mas ela também dá os nutrientes. É como se a mãe já dentro do útero já amamentasse a criança. Entendeu? Ali pelo cordão umbilical, a criança, ela se amamenta antes de nascer pelo umbigo, depois de nascer pela boca. É somente isso, essa é a diferença. Ou seja, os nutrientes e o oxigênio para a criança vem pelo umbigo. Pois bem, a mãe gera tudo isso. Eu estou dizendo tudo isso, gente, por quê? Porque é muito importante a gente saber que a vida humana, ela começa na concepção. Quando Maria disse sim para o anjo, naquele momento, milagrosamente, misteriosamente, maravilhosamente, Jesus surgiu no ventre de Maria. Mas depois, aquele embrião minúsculo, aquele ovinho minúsculo precisava ser gerado, geração, a geração.
E aqui que está a beleza. Nós precisamos ser gerados. Jesus biologicamente foi gerado por Maria. Mas esse mistério de Maria que gerou o corpo biológico de Cristo continua. A Lumen Gentium diz que ela continua a sua missão de geração na graça. Então o corpo místico de Cristo, que é a igreja, continua sendo gerado por Maria. Maria faz parte da geração. Quando você foi batizado, você pode não notar, mas Maria estava lá gerando você como membro do corpo de Cristo. Até mesmo os nossos irmãozinhos evangélicos protestantes, que têm dificuldade de aceitar o papel de Maria na vida deles, não tem problema. Quando um evangélico é batizado, e o batismo é válido, não é? A Igreja Católica reconhece que o batismo dos evangélicos é válido. Quando aquela pessoa é gerada, nós sabemos que quando um membro do corpo de Cristo é gerado, está lá aquela que gerou o corpo de Cristo. Maria continua o seu papel de geração de todos os membros do corpo de Cristo na graça, porque é ela quem gera o corpo de Cristo. Eis aí o mistério, eis aí a maravilha. Maria é um membro da igreja, mas misteriosamente, maravilhosamente, extraordinariamente, ela gera todos os membros do corpo de Cristo na graça. Por quê? Porque ela gerou o corpo de Cristo. E esta é a maravilha que está na Lumen Gentium, que está no Catecismo da Igreja Católica. E se vocês forem ver em todos os documentos pontifícios que falam de Maria, essa verdade ela vai sendo reconhecida. O Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, quando ele fala de Maria como estrela da nova evangelização, recordando a expressão que foi cunhada, que foi criada por São João Paulo II, o Papa Francisco nos recorda exatamente esta maravilha de Deus. Que Maria, ela desempenha um papel extraordinário na geração desse corpo de Cristo. Como a grande missionária evangelizadora. Aqui o Papa, é interessante que na Evangelii Gaudium o Papa Francisco cita tantas vezes o documento de Aparecida, não é? O documento do episcopado latino-americano que foi promulgado aqui em Aparecida, aqui do lado. E o cardeal Bergoglio estava aqui em Aparecida e trabalhou muito para a elaboração desse documento. Por isso, o Papa Francisco, quando ele cita o documento de Aparecida, é como se ele estivesse citando ele mesmo, porque ele trabalhou na redação desse documento. E ele diz, não é, com muita clareza, que Maria desempenha esse papel de mãe, mãe daqueles que creem, mãe daqueles que vão sendo gerados na fé. Por isso, quando a gente fala de uma missão, que a igreja deve ser missionária e que nós temos que trazer as pessoas para a fé e gerar as pessoas na fé, Maria está lá. Quando você vai e você prega e converte uma pessoa e traz uma pessoa para a fé, mesmo que você não esteja falando de Maria, ela está lá. Porque se a fé está sendo gerada, Maria está lá gerando.
porque ela é o instrumento de Deus, ela é esse ministro de Deus. São Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, ele diz assim: vocês podem ter muitos pedagogos, mas fui eu quem gerei vocês na fé. Se São Paulo pode dizer isso, quanto mais pode Maria, não é verdade? Ou seja, São Paulo pode fazer isso com os coríntios, Maria pode fazer isso com o mundo inteiro. Ela é aquela que está lá gerando na fé. Então vejam só, qual é o relacionamento de Maria com a igreja? Maria é um instrumento de Deus. O nome desse instrumento, quando é um instrumento livre, consciente, que sabe amar, que sabe ser dócil nas mãos de Deus, é ministro. Maria tem um ministério, ela tem a função, ela tem o papel, o ministério maravilhoso de continuar gerando os filhos de Deus. Então, se você tem pessoas na sua família que precisam ser geradas na fé, procure Maria, Nossa Senhora, consagre essa pessoa, entregue essa pessoa nos braços maternos. Ela não rejeita os seus filhos, mesmo quando os seus filhos a rejeitam. O Papa Francisco cita na Evangelii Gaudium aquela passagem do Apocalipse, que nós vamos depois, hoje à tarde na missa, eu vou comentar mais abundantemente. Aquela passagem do Apocalipse, capítulo 12, que fala de Jesus que é arrebatado aos céus, é o mistério da ascensão. Hoje é festa, né? Solenidade da ascensão do Senhor aqui no Brasil. E Maria então vai para o deserto com o restante dos seus filhos. Ela vai para continuar a luta, não é? A luta com o restante dos seus filhos. Que luta é essa? Nós poderíamos, já que nós estamos falando de geração, nós poderíamos falar que é como se fossem as dores do parto, o trabalho de parto, a evangelização, não é? É um trabalho do parto. Então, usando aquela imagem, não é? Aquela expressão bonita de Aparecida, do documento de Aparecida, de discípulo missionário, nós poderíamos dizer assim, que o discípulo de Jesus, o verdadeiro discípulo de Jesus, aquele que segue as pegadas de Jesus, ele é um filho de Maria. Quem que é um discípulo? É aquele que foi gerado na fé, aquele que está com Jesus e a fé dele, no discipulado dele, no aprendizado dele, ele está sendo gerado na fé. Maria é o útero, é esse ministério de Deus, esse instrumento de Deus para gerar a nossa fé. Então, um discípulo é um filho de Maria. E o missionário? Bom, o missionário é aquele que vai ajudar o outro a ser gerado na fé também. Então nós poderíamos dizer que o missionário é um parteiro. Maria é aquela que gera e dá à luz, e nós somos os parteiros de Deus que ajudam neste nascimento. Então você que quer transmitir a fé, nós padres, os catequistas, os ministros da comunhão, missionários, leigos consagrados, comunidades, pregadores, todas as pessoas da igreja que ajudam a geração da fé,
são pessoas que estão gerando a fé no outro. Então, quem é que gera a fé no outro? É o Pai, que envia o Espírito Santo para gerar o coração do Filho Jesus em cada uma das pessoas. Maria é o ventre onde isso tudo acontece, onde esse milagre todo acontece. E nós, missionários, somos os parteiros. Nós ajudamos as pessoas nessas dores do parto, nesse trabalho de parto em que nascem os novos filhos de Deus. Na verdade, quando uma pessoa se converte, nós só somos esses parteiros. Nós somos esses parteiros que ajudam. Ninguém de nós realmente converte ninguém. É uma ação divina, é uma ação misteriosa, é uma ação espiritual, é uma ação que vem da graça. Por isso, nós estamos aí, nessas dores do parto. Para usar a linguagem de São Paulo, a criação inteira, como em dores do parto, espera a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, espera que nasçam esses filhos de Deus, que venham esses filhos benditos de Deus. E nós precisamos então assim ser discípulos gerados na fé em Maria e missionários, parteiros que ajudam os outros a serem verdadeiramente esses filhos de Deus e, portanto, também, de alguma forma, filhos de Maria. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e o Espírito Santo. Amém.